today, we're here on the news segment. I wanted to know a few changes that I did here on the channel. For starters, and you've already noticed this, is the time frame of the series. Now we start at 8 in the night. Why? Because a lot of people wouldn't enjoy Star Wars series um, when they were at 12 um, in the morning. So they would be at work, so they wouldn't enjoy it. And basically, I changed it to a point that they can enjoy it. Further series remain on their schedules. It was just that one that was affected. Formula One, when it restarts the new season, will be at the correct a lot of times that had been on the past. So also on the news, it came to my knowledge through my inside sources on EA that actually there are no more allocated resources to remaster any of the Command and Conquer series. So back a couple of years ago, there was the promise to remaster all of the games. They started with Command and Conquer and Red Alert, and the project basically died there. Why is that? The project died there because, well, it didn't sell enough to justify by their means and by their goals the continual remaster of all the series. So those two games had the responsibility to channel and provide enough money to revamp a whole bunch of games. That's just idiotic in my view, but well, it is what it is. EA being EA, they canceled the project, scrapped everything, reallocated resources, fired a couple of people, and there it is. There's no more resources for this project. There's no more team for this project. Basically, if we go to the EA floor on any of their subsidiaries or the main EA building, and we ask Command and Conquer, either it will be very hush-hush, the conversation, or they won't know what it is, because it's buried so deep on their vaults that no one remembers. Same goes for Kirandia and a whole bunch of other titles connected to Westwood Studios. Bear in mind that even on our modern day, another subsidiary of EA is at risk of having their entire library of games scrapped or buried deep enough that no one will remember in a couple of years. BioWare. BioWare right now is at risk of bankruptcy, and EA burying everything connected to BioWare for who knows how many decades. So right now BioWare needs for the Dragon Age project to succeed. Dragon Age Dreadwolf, that is. It needs that project to either succeed or it goes down with it. Forget about Mass Effect. Mass Effect will also be completely scrapped, because right now Mass Effect doesn't have a whole bunch of things done. Initial pre-production is underway. Pre-production, that means mustering everything, connecting people, try to create a team, recruiting,
all of it, that's still going on for Mass Effect. So these two updates that we had, yearly updates that we had, they're bullshit. Okay, there's nothing done. So I love Mass Effect, I love Dragon Age, I want BioWare to be successful on these two projects, but come on. Basically, this is the news that I have for you guys. I compiled what I could from reliable sources. I don't give you bullshit. Okay? Also, there's been an increasing debate concerning reviewers. And I've been defending this for a long time. Which is, reviewers need to be responsible and accountable for what they do. For example, Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes is, to me, the worst of the worst. When they want to bury a movie or a video game or whatever, they bury it, okay, through the reviews. Now, there are two main examples recently of that happening. First of all, Aquaman 2. The movie wasn't a success. It kind of flopped-ish. But it was enjoyable. It was fun. Okay? If you wanted to go and have popcorn with your kids at the movies, go see Aquaman 2. It's fun. Yeah, and they buried it completely. I'm not talking about Rotten Tomatoes only. IGN is also blamed for this. They trashed the movie in such a way that was obnoxious. It was poisonous. And the movie didn't deserve that kind of stigma. The movie had a lot of heart put into it. Sure, it had Amber Heard, but I'm not going through that mess. Okay? I'm sorry, it's not that I like or dislike her scenes. She went through a bad divorce with Johnny Depp. Okay. Everyone goes through bad divorces. Divorces are always bad. So it was televised. It was televised. And it was in no way, shape, or form reason enough to judge a person and cancel her livelihood. That's another thing that I want to talk about. Canceling people degrades them in such a way that it's not justifiable. Not on my view. So we need to be very careful with that. Reviewers are being investigated by autonomous agencies concerning their liability for criminal charges abroad, not in Portugal, but abroad. Concerning the cases for Aquaman 2, Rebel Moon from Zack Snyder. The movie is not a work of art, okay? It doesn't have its flaws, it does, but they wanted to destroy his career. They wanted to destroy their fans with such hatred that they lost perspective. They were so pissed off that the fans, which one I am one, that the fans were able to influence the studio to release the Snyder Cut from the Justice League. They were so pissed off for that. They lost integral perspective over everything. Their reviews were tendentious, tenacious, poisonous, idiotic at some points, and this needs to be investigated thoroughly. Reviewers need to have the time to test things, to comprehend what's
behind the scenes, how things are made, not just the end product. The third thing that it's the third issue with reviewers right now, the game is not even out yet. People are reviewing what the studio released to them for testing. It's not the finished product, but they reviewed it anyway, which is Suicide Squad Kills the Justice League video game. Everyone is already saying, "Oh, the game is, the game is not good, not bad. It's meh. It's meh." What's meh? What? What were their expectations? They don't say that. They just want to trash it. Why? Because it's a good target. It's juicy. It gives them reviewed themes and gives them content. Gives them clicks on YouTube. Same way that I'm doing this video, I want the clicks, I want the subscribers, I want the views, and I want people to follow me. Yeah. But we're talking about channels with thousands, if not millions of followers. They don't need it. They already do a bundle of money with YouTube, with Twitch, with merchandise, which I still don't have. I will. But this needs to be investigated. Reviewers need to be responsibilized, liable for their opinions. If their opinions are detrimental, they need to justify that thoroughly. It's not a question of "I don't like it." That's tendentious. That's egocentric. I don't like it, so you guys need to not like it. It's like I put on the end of my videos. This is my experience with this product. Buy it and have your own. And if you disagree with me, tell me. Write it on the comments. So, guys, this is the news for today. Oh, and then another news. Reviews writer is... I'm beginning to think about branching out reviews writer a little bit. Not only for movies, not only for video games, but branching out into a social arena and even political arena. Why? More and more, we are in danger of losing the freedoms that we have. Freedoms to vote, freedoms to have an opinion. Not only on the US, not only on the UK, not only in Portugal, but everywhere. Radical movements are even more radical now. So I can't stay on the sidelines of history commenting about video games and movies and series. This is about everyone. So I'm not yet going to start doing videos about reviewing political actions through a wider scope. I'm going to consider it. I'm still studying what I should do. If you have an opinion, write it down below. If you guys don't want that kind of video here on this channel, I'll create another channel. Give me ideas if you want to. And I'll see you all next week for a game review of Baldur's Gate 3. Let's analyze it and actually see if it's deserving of Game of the Year award. So, until next week,
Play on. Olá e bem-vindos. Hoje aqui no segmento de notícias do canal tenho para dizer as mudanças que houve aqui no canal. Nomeadamente são os horários. Star Wars foi afetado. Agora, em vez de ser ao meio-dia, agora é às 8 da noite. Ou 20 horas. Isso deveu-se ao facto que muitas pessoas não desfrutavam dessa série porque estava no horário de trabalho delas. Às 8 já estão em casa. Como tal, eu prefiro ter uma audiência um bocadinho maior do que separar os vídeos assim muito. Isto não afetará mais nenhuma série. As séries das segundas, quartas e sextas não serão afetadas, assim como o vídeo das 11 da noite não será afetado, ou das 23. Fórmula 1 e FIFA ficarão também nos seus horários durante as tardes, dos fins de semana e das sextas-feiras. Fórmula 1 já está a ser preparada a nova época e ainda estamos na época 4 do FIFA. Também já estou a preparar a época nova do FIFA, já não será FIFA. Eu irei mudar o nome da série de Let's Play FIFA para Let's Play Soccer, que é mudarei o jogo para o Futebol Clube EA Football Club 24. Ora bem, tirando isso, tenho por fonte segura das 2-3 fontes que eu tenho dentro da EA Games que toda a equipa e os recursos que estavam alocados para o jogo para fazer o remaster dos jogos Command & Conquer foram distribuídos por outros setores. Isto é, já não há equipa, já não há dinheiro. Porquê? Porque o jogo, os dois jogos, compilação de dois jogos, que foi lançado há cerca de 2-3 anos, do remaster de Command & Conquer e de Red Alert, falhou em obter dinheiro para financiar os restantes jogos. Segundo a perspectiva dos CEOs ou Conselho de CEOs da EA. O que é que isso fez? Fez que eles alocassem dinheiro para outros projetos, nomeadamente para o Futebol Clube 24 e para pequenas outras subsidiárias, mas também uma grande tranche desse dinheiro foi para a BioWare. No entanto, a BioWare já teve de despedir pessoas. Aliás, está-se a ver essa tendência ultimamente. A Twitch está a despedir pessoas, a Amazon a despedir pessoas, nomeadamente da Amazon Prime, e está-se a ver essa tendência em que não há corte de custos de projeto, há cortes de custos de pessoal. Eu estou a ver aqui uma tendência um bocado perigosa, mas eu irei estender isso num gun shop, num vídeo de gun shop. Portanto, neste momento já não há equipa para Command & Conquer, já não há dinheiro, o que afundou completamente esta franchise de Command & Conquer para os recantos mais escuros do cofre da EA, do gigantesco cofre de franchises que eles têm. Muitos títulos estão logo de cima, outros estão completamente lá em baixo. E se nós entrarmos num edifício da EA, questionarmos alguém acerca de Kyrandia, acerca de Command & Conquer, ou a conversa é muito hush-hush, é muito silenciosa para ninguém ouvir que esteja ao lado, ou já nem sabem o que é. Nem sabem que essas franchises são da EA. Eram da Westwood Studios, uma subsidiária da EA, que eles levaram à falência por serem inaptos, por serem incompetentes. Como tal, a Westwood Studios foi à falência e, infelizmente, as franchises que estavam dentro da EA
da Westwood Studios, peço desculpa, afundaram-se para os recônditos mais escuros do seu cofre. Nós corremos agora o risco de, nestes tempos modernos, de outra subsidiária da EA ser falida, ir para a falência e levar consigo todas as franchises. Que neste momento são 3 franchises que eles têm. Eles já deixaram Star Wars, entregaram Star Wars à Broadsword e agora estão a tratar só de 2 títulos: Dragon Age Dreadwolf e o próximo título de Mass Effect, que ainda não se sabe qual é. Estou a falar da BioWare. BioWare já sofreu uma grande vaga de despedimentos. Os seus projetos levaram um corte significativo e depois levaram com uma benesse significativa do dinheiro que era para outros projetos de remaster. Ora bem, analisando bem as coisas, a EA precisa que a BioWare apresente lucros estrondosos de Dragon Age Dreadwolf, ou a BioWare vai para a falência. E corremos o risco de franchises boas como Dragon Age e Mass Effect irem pelo mesmo caminho de Command & Conquer, estarem afundadas no cofre para sempre, ou para daqui a umas décadas levarem com outro remaster. Isto é grave, é triste e mostra a inaptitude que existe na EA. E, claro, a sua ganância dos seus diretores. Infelizmente, há pouco a se saber agora, até os projetos estarem mais avançados. Mass Effect, aqueles 2 updates que houve até hoje, no dia 7 de novembro, foram trampa. Aquilo, nada está feito. Eles ainda estão a recrutar o pessoal para fazerem. Aquilo que vocês viram neste último update, aquele trailer daquela pessoa com o gabardine da N7, blá blá blá, e o capacete, isso foi feito por artistas gráficos ligados a outro projeto. Fizeram isso quase nos seus tempos livres. Portanto, infelizmente neste momento não há updates de Mass Effect, porque está em pré-produção, não está em produção. Dragon Age já está em quase pós-produção, já está a ser ultimado os detalhes finais. Portanto, está quase a ir para teste alfa, embora ele já tenha tido um teste alfa no ano passado, que foi um descalabro. Aquilo para mim não era Dragon Age. Vamos ver o que é que vai dar. Em outro tema, os reviewers ou analistas de videojogos, filmes e séries estão a ser investigados nos Estados Unidos, nomeadamente a Rotten Tomatoes e a IGN, assim como outros pequenos reviewers que tiveram alguma responsabilidade em que 2 filmes ameaçassem falhar. Estou a falar dos filmes Aquaman 2, que foi mais ou menos um flop. Não um flop como eles estavam a dizer que ia ser, não, enganaram-se redondamente. Estavam a dizer que o filme ia dar menos dinheiro que o filme das Marvel, ia ser um descalabro, ia ser o pior filme de sempre. Não foi, é um filme giro. Se vocês quiserem ter uma tarde interessante no cinema, agarrem nos vossos miúdos, comprem pipocas e vão ver esse filme. O filme é engraçado, é divertido. O outro filme foi Rebel Moon, de Zack Snyder, que toda a gente dizia que o filme era um flop, que o filme era isto, aquilo, era fazer um monte de 7 cabeças. Porquê? Porque queriam derrotar os fãs de Zack Snyder. Não era propriamente o Zack Snyder. Sim, também queriam derrubá-lo, queriam cancelá-lo completamente, mas falharam. É o filme mais visto da Netflix. Já há semanas a fio que é o filme mais visto. Se tivesse ido para o cinema, teria sido um filme de sucesso absoluto. E eles estão a esfaimarem-se de raiva. Porquê? Dizem que o filme está cheio de defeitos, que é uma porcaria, que é isto, aquilo, aquilo outro.
Mas eles querem é ter os fãs do lado deles. E não conseguiram. Tentaram destruir e cancelar realizadores e não conseguiram. E agora estão a ser investigados. Com toda a razão, diga-se por ser. Para mim, a IGN já não é aquilo que era. É uma companhia tendenciosa. Rotten Tomatoes é o caso mais horrível de ser tendencioso, odioso e nojento. As suas reviews, as suas análises são completamente venenosas. Bom, mais não há a dizer. E agora isso está-se a estender a um videojogo, que é o Justice League mata a Liga da Justiça, que está ainda para sair. O jogo não saiu. Eles mandaram um cropped up, isto é, um take, um pequeno excerto do jogo para esses reviewers jogarem. Jogaram durante algumas horas. Eu não digo que eles tenham jogado mais do que 5 horas aquilo. Por embora eles vão dizer, tivemos 30 horas à volta daquilo. Não, mentira. Ok? Mentira. Eu estive a ler as análises deles e é completamente faccioso. Não dizem nada sobre os gráficos, não dizem nada sobre a jogabilidade, não dizem nada sobre o som, qualidade do enredo, nada. Dizem só, o jogo não era bem aquilo que estávamos à espera. O que é que vocês estavam à espera? Digam! Antes de fazerem um review, estabeleçam uma meta, que é aquilo que não fazem, não têm testículos para isso. Até obriga um gajo a falar mal. Não têm testículos para isso. Não criam uma meta em que dizem, esperem lá, vocês não atingiram esta meta que nós tínhamos previsto. Mas não, eles dizem, não cumpriram aquilo que nós tínhamos expectado. O que é que vocês estavam à espera? Têm de estabelecer a primeira meta e depois fazerem as suas conclusões. Não é fazerem as conclusões e inventarem uma meta à meio da coisa. Portanto, para mim, essas análises são lixo. Por isso é que eu demoro 1 a 2 semanas a apresentar uma review, uma análise detalhada acerca de um videojogo. Ou acerca de uma série. Acerca de o que quer que seja. Que eu faço análise aqui. De um filme. De um comic book. De um jogo, de um board game. Eu demoro tempo a analisar as coisas, a formalizar ideias bem detalhadas acerca do que eu estou a analisar. E não é em cima do joelho a dizer isto é uma grande porcaria. Isto é uma javardice imensa. Eu demorei tempo a analisar Futebol Clube 24, embora eu tenha defendido que nós devíamos ter feito um boicote a esse jogo. Porquê? Porque esse jogo determinou que FIFA 23 fosse retirado das lojas e quem tivesse esse jogo ficasse sem o jogo. Eu nunca disse que Futebol Clube 24 era uma porcaria. Eu apenas disse que é semelhante a Futebol Clube 23 na maior parte das coisas. E realmente é assim. Na minha análise eu detalhei isso. Outro aspecto de notícias que eu tenho de dar é que eu estou a pensar em aumentar o aspecto da Reviews Rider. A Reviews Rider até agora focou-se em videojogos, filmes e séries. Eu estou a pensar em criar ou um canal ou um vídeo específico aqui neste canal que eu faço uma análise ao que foi a semana socialmente e politicamente. Porque muita gente olha às notícias e só vê as coisas más das notícias. E neste momento nós estamos em perigo de perder a nossa democracia se um certo e determinado partido chegar ao poder. Voltaremos a ter censura, voltaremos a ter perseguição política, voltaremos a ter aquilo que tínhamos antes de 71. Como tal,
Eu não posso estar à margem muito mais tempo. Tenho 2 filhas em que pensar. E eu gosto que elas vivam num país livre. Como tal, dê-me o vosso take, a vossa ideia acerca do que vocês pensam que eu devo fazer, ou criar um canal novo, ou um vídeo de notícias social ou políticas aqui no canal. Aguardo os vossos comentários. Até lá, vemos para a semana que vem. Vamos analisar Baldur's Gate 3, vamos ver se justifica videogame do ano. Até lá, espero que tenham gostado. Vemos todos para a semana. Joguem muito.